aqui. Agora sim, bom dia, pessoal! Bom, então, olha só, a lista dos livros paradidáticos. Então, vocês ainda não tiveram acesso, eu não sei o que houve, que deveria já ter sido enviado para vocês, então eu vou colocar lá no nosso painel, ok? O primeiro livro é o Guarani, então vocês já podem começar a leitura do livro O Guarani, para a gente fazer uma atividadezinha depois, ok? Essas atividades, elas vão valer bônus. E como eu estava falando também, quem responder a todas as atividades que estão no nosso AVA, de todas as semanas, ok? Também vai ganhar até 0,4, ok? Dependendo se a pessoa for bem ou não nos exercícios. Se a pessoa tirar 10 em tudo, lembrando que a pessoa sempre tem duas chances, né? Ela vai tirar 0,4 de bônus. E depois as atividades sobre o livro didático, sobre o livro paradidático, que são 2 livros, o Guarani, e depois tem 2... do Gonçalves Dias, ok? Então, a pessoa também vai ter mais alguns bônus. Cada livro vai valer depois, a atividade referente ao livro vai valer 0,3 de bônus, ok? Vai somar 1 ponto depois de bônus, beleza? Então, não esquece, entre em nosso site, em nossa sala de aula. Eu vou dar um prazo como... daqui até 15 dias, quem responder todas as atividades em até 15 dias vai ganhar o 0,4 de bônus. E quem responder depois, só na véspera das provas, né, por exemplo, vai ganhar menos ou, de repente, nem ganha, né, dependendo de como a pessoa for nas atividades. Beleza? Entenderam? Então, gente, por favor, coloquem lá o seu nome e seu número, né, no nosso chat para computar a presença, porque essa presença também faz parte desses bônus, ok? Porque o aluno que sempre esteve presente nas atividades, nas nossas lives, e o aluno que sempre respondeu a todos os questionários, né, a todos os nossos exercícios lá na nossa sala de aula, ele vai ter um bônus melhor, beleza? Então, vamos à nossa aulinha de hoje. Gente, vocês estão acompanhando? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Alguma questão que tem ficado em dúvida? Vocês podem me escrever lá no nosso AVA, tá? Por enquanto, tá tranquilo, né? Bom, então eu vou compartilhar a nossa telinha. A aula de hoje é muito fácil. Deixa só pessoal, um instantinho. Antes de compartilhar, eu vou desligar o meu WhatsApp web, porque ele vai ficar pitando. Pronto. Agora sim, eu vou compartilhar com vocês a nossa aulinha de hoje. Todo mundo está vendo, né? Pronto. Então, olha só, é sobre a crase. Quem de vocês não tem dúvida nenhuma sobre a crase? A crase é meio complicada, né? Então, vamos ver. Ela não é tão difícil, só algumas pequenas regras que a gente tem que observar, tá ok? Bom, vamos observar esse quadrinho, né? Quadrinho aqui. A letra A. Letra A, aonde você vai? O ratinho está perguntando, né? Aí ela disse, a praia. Acraseado. A com crase. Vou ver a crase. A letra A responde, né? E continua. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana à luz da lua. Aí o ratinho. Às vezes as crases são muito exigentes. Muito bem. Olha só quanta crase, né? À praia, à meia-noite, à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua, e ali no último, às vezes, né? Por que será que em todos esses casos a gente tem o uso da crase, né? Tenho certeza que alguns de vocês sabem a resposta. Alguém quer arriscar? Não? Então vamos ver. Bom, vamos primeiro lembrar da preposição. Vocês lembram que eu já falei da preposição em outro vídeo lá no nosso nivelamento, né? A preposição é aquela palavrinha que liga as palavras, né? Diferente da conjunção, que pode ligar termos ou até mesmo orações. A preposição só liga termos, certo? Então, só aquele número específico. Então, é aquele a, ante, até, após, com, contra, de, desde... E aí vai. É uma relação finita, ou seja, é um número X. Ela não é infinita como as conjunções. Infinito não, mas as conjunções são muito mais
tem muito maior número de conjunção, enquanto a preposição é um número de, eu não lembro exatamente quantos, mas acho que umas 20 preposições, então é muito fácil vocês saberem quais são, e elas ligam apenas palavras, nunca orações, tá? E, no caso, ó, eu vou minimizar aqui, que eu acho que fica melhor, vou tirar minha fotinho aqui um instantinho, né? Bom, a combinação de palavras na língua portuguesa ela é muito comum, isso a gente sabe, né? Por exemplo, estivemos na China. Na China é a junção da preposição em com o a, ok? Vou deixar, porque eu faço muitos gestos aí, para alguns até é melhor para entender quando eu faço alguns gestos. Então, ó, estivemos na China, eu vou ligar a preposição em com o artigo a, para juntar o na. Carlos gosta da professora. Opa! Tem algum Carlos na nossa turma aí? Ainda bem que você gosta da professora. Vamos lá. Da professora, a junção da preposição de com o artigo a. Juntou, ficou da. Pulei pela janela. O pela é a junção do por, da preposição por, pelo, com o artigo a. Sempre junção, né? E aí vai. Encontrei-me naquela esquina. É a junção da preposição em com o pronome aquela. Pronome demonstrativo, né? Aqui está a blusa dele, a junção da preposição de com o pronome ele. E aí vai, né? Então, a crase, ela surge exatamente nessa ideia, na junção, né? A junção da preposição a, que está aqui, ó, a preposição a, com o artigo, que pode ser a ou as, certo? Refiro-me às moças de vermelho. Então, nós temos a preposição e o artigo as. Juntando essas duas coisas, nós temos um a que leva crase. A gente chama a craseado, mas o mais correto é a com crase, né? O a que recebe o acento da crase, né? Ó, vinculei meu nome àquele lugar, a preposição, mas o pronome demonstrativo aquele, aquele, certo? O que é crase? Então, é a fusão de duas vogais. Lembra que temos ali, ó, a com a, eu junto os dois as e o a começa a levar a crase para não repetir esses dois as. Aquele também juntou os dois as, certo? Então, ele é representado nessa fusão dessas duas vogais, desses dois as, é representado por um acento grave, que é esse acento aqui, ó, que a gente chama de crase. Então, vamos ver os casos, né? Ó, a preposição a mais o artigo as, a ou as, leva crase. A professora ministrou aula às crianças. A preposição mais o artigo as. A preposição mais um pronome demonstrativo. A, aquele, ou aquela, ou aquilo, né? O livro foi entregue àquela aluna. A preposição a do aquela. Juntou esses dois as, o a levou crase. Então, observem, ó. A partir dos conceitos da crase, identifique o uso nos casos a seguir. Vamos ver. Encaminhei a freguesa à sessão de joias. Como ela foi, com ela, fui à festa e voltamos à meia-noite. Entregamos as armas à delegada de plantão. Ptolomeu ontem enviou a bolsa a ela. Os primos viajaram a cavalo, mas eu fui a pé, graças a Deus. Opa! Temos várias orações. E agora? Onde eu vou colocar a crase? Em quais casos? Pensem bem. Olha só, vamos ver? Encaminhei a freguesa à sessão de joias. Com ela, fui à festa e voltamos à meia-noite. Entregamos as armas à delegada de plantão. Ptolomeu ontem enviou a bolsa a ela. Os primos viajaram a cavalo, mas eu fui a pé, graças a Deus. Ok? Então, vamos ver por que esses casos específicos levam crase. Bom, quando eu vou usar? Na verdade, são algumas regras que eu posso utilizar para identificar. Então, olha só, a crase ela sempre vai acontecer antes de palavras femininas. Então, se eu tenho uma palavra masculina, se eu tenho uma palavra feminina e eu posso trocá-la por uma masculina, eu vou usar crase. Vejam só. Substituindo termos. Olha o exemplo aqui. Os colegas foram à confraternização de Natal. É claro que não estávamos em pandemia, ok? Durante a pandemia, nada de confraternização, a não ser virtual. Vamos lá.
Se eu trocar a palavra confraternização por uma palavra equivalente, mas masculina, olha como vai ficar. Os colegas foram ao encontro de Natal. Então, nós temos a confraternização, o a do pronome, o a da preposição, mas o a artigo. Foram para a confraternização de Natal, certo? Quando eu troco por uma palavra masculina, ela vai virar ao. O que é o ao? É a junção do a preposição com o artigo. Se eu junto o a preposição com o artigo, eu vou virar ao. Mas no feminino, eu vou virar um a com crase, certo? Então, sempre que eu puder trocar a palavra logo antes do a, né, que a gente está em dúvida se leva crase ou não, ou as no plural, sempre que eu puder trocar por uma palavra masculina, no feminino vai crase, beleza? Ó, trocar por palavra masculina equivalente. Eu não posso botar mais nada, senão, eu não posso botar nenhuma que não seja equivalente. Então, eu vou colocar por um substantivo que vai ter o mesmo significado. Então, a confraternização de Natal ao encontro de Natal. Eu acho que não ficou dúvida, né? Se eu posso trocar por um para a. Se eu puder trocar por um para a, eu também vou colocar crase. Olha só. Nas férias fomos à praia. Nas férias fomos para a praia. Se eu puder substituir e ficar ok, então ele vai crase. Quando um nome geográfico estiver acompanhado por um adjunto adnominal, lembra-se, a gente já viu o que é o adjunto adnominal, né? É aquele termo que está acompanhando uma determinada palavra para caracterizá-la. É semelhante ao adjetivo, ele está caracterizando, né? Só que o adjetivo é um outro tipo de análise, né? Por que eu digo que é semelhante? Ele tem a função de adjetivo. Eu posso não ter um adjetivo, eu posso ter um substantivo acompanhado de uma preposição, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, sempre que eu tiver um adjunto adnominal, eu vou manter a crase, olha só. Nas férias fomos à belíssima praia. Então, nós temos um adjetivo ali, belíssima. Esse adjetivo, ele está funcionando como um adjunto adnominal, né? É a mesma coisa, eu acho que, fui a Lisboa de meus avós. Esse de meus avós, ele é um adjunto adnominal, porque ele está caracterizando qual é a Lisboa. É a Lisboa onde os meus avós nasceram. Ok? Então, por isso que é importante a gente saber o que é aquele adjunto adnominal que a gente já viu em outras aulas. Se eu puder trocar por com a ou com as, eu também vou usar crase, olha só. Devemos aliar a teoria à prática. Devemos aliar a teoria com a prática. Então, eu substituí, certo? Se eu puder substituir por um da ou das, também leva crase, olha só. Vamos fugir à regra. Não vamos fugir da regra, certo? Se eu puder substituir por um na ou nas, também vai crase, olha só. Aviso assim que o processo chegar às mãos do presidente. Ó, quando chegar nas mãos do presidente, certo? Muito bem. E aquele ou aquilo, ou aquela, né? Aquele, aquela ou aquilo. Se eu puder substituir por aquele, também vai crase, olha só. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Refere-se a aquilo que aconteceu ontem na festa. Refere-se a. O verbo referir-se, ele exige preposição, né? Não devemos fazer menção àqueles casos, a aqueles casos. O verbo mencionar também exige uma preposição. Quem menciona, menciona. No caso, quem menciona alguma coisa, mas faz menção. Quem faz menção a alguma coisa, né? Quem se refere a alguma coisa. Então, esses dois verbos, eles necessitam da preposição. Então, a aquilo ou a aquele. Juntando esses dois as, o a do aquilo, né? Eu vou ter uma crase. Nesse caso, o pronome indicativo precisa estar acompanhado da preposição a, que é o pronome indicativo este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, né? E nas locuções femininas iniciadas por a ou as, né? Tem que ser feminina. Por exemplo, à noite, à direita, às pressas, à moda. Ó, a funcionária conseguiu a promoção à custa de muito esforço. O navio está completamente à deriva. Ligarei para você hoje à noite. Vire à direita no semáforo.
Então, olha só, pode ocorrer a crase antes do substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina subentendida, como, por exemplo, decisões, a Pedro Neves, ou seja, a maneira. Estilo a Paulo Souza, ou seja, a moda de Paulo Souza. Então, olha só, sobre a crase, o que nós temos é isso, tá? Eu vou colocar uns exercícios lá na nossa página e vou colocar uns podcasts também sobre algumas questões, sobre algumas questões importantes da crase, por exemplo, quando jamais utilizo crase, ok? E alguns casos especiais. Maravilha? Maravilha. Muito bem. Então, nosso horário acabou, né? Tenham um bom dia, continue se cuidando, ok? Sem festas, sem aglomerações, juízo, né? E respondam as questões para ganhar um bônus. E comecem a ler o Guarani, do José de Alencar, ok? Beleza? Oi, diga. Desculpa interromper, viu? Mas esse bônus, ele vai valer na nota de português, certo? Exatamente, da BNCC, exatamente. Ah, tá. Ok, tá? Obrigado. Tinha chegado... Professora, além disso, também temos que ler aquele livro Casa de Pensão para fazer a resenha, correto? Casa de Pensão, quem foi que pediu? Foi o outro professor. Eu não sei se era Camil ou BNCC agora. Isso, aí é com ele lá, tá? É porque são diferentes. Mas acho que era BNCC, prof, porque ele é do Camil, eu sou do CAUNI, e eu também estava inscrito para fazer. Eu vou falar com ele. Dos dois. Tá, eu vou verificar com ele se ele mudou a ordem dos livros. Geralmente, casa de pensão eu dou no próximo trimestre, tá? Então, eu vou verificar com ele. No primeiro trimestre, geralmente, eu dou o Guarani, é porque ele disse que ia solicitar alguns livros que são importantes para o vestibular. Então, eu vou conversar com o Coronel Matias e eu vou colocar os livros que é para ler lá no nosso mural do BNCC. E vou verificar se ele também está solicitando a leitura desses livros para os itinerários, ok? Porque Casa de Pensão é um livro que cai muito em vestibular. Eu acho que não cai muito em provas, tipo, em provas militares. Talvez caia para a SpaceX. A SpaceX cobre algumas questões de literatura, sim. Então, eu vou verificar com ele, porque alguns itinerários têm um programa bastante diferente da BNCC. Tá? Então, eu vou colocar lá essa informação no nosso mural ainda hoje, para a gente saber, para vocês começarem a ler o livro logo, o paradidático, necessário nesse trimestre. Positivo? Obrigado, professor. Só mais uma coisa, a senhora pode colocar esses slides no AVA? Claro, coloco sim, vou colocar agora. Eu ainda não coloquei porque eu queria primeiro dar aula, senão vocês vão saber todas as respostas, tá ok? Beleza? E vou botar essa gravação também, que eu gravei esse vídeo. Tá? Prof, para mim só aparece um questionário sobre romantismo, tá certo? E eu vou verificar que, como deu aquele bugzinho, ele andou apagando algumas coisas, vou verificar lá. Em todas as semanas há um exercício. Mas, assim, de qualquer forma, eu vou colocar no nosso mural lá o link para todos os exercícios que tem, ok? Ok, obrigada. De nada. Então, grande abraço. Olha, eu já estou entrando na aula do outro professor. Deixar o outro professor entrar, tá ok? Beleza? Grande abraço a todos. Tchau.